Bem, pessoal, o pessoal tá aqui. Pronto. Hoje a gente está continuando a parte química 3, as aulas 12 e 13, falando de estequiometria ou cálculo estequiométrico, né? Tanto faz o nome. Eu acho que essa aula é a mais importante, né, da parte da minha química, da química 3, porque é uma das que mais cai no Enem. Então eu quero que vocês prestem atenção e eu vou dizendo logo que essa aula vai ser dividida, né? Porque a estequiometria ela tem algumas questões de estequiometria são diferentes, por exemplo. Tem excesso, tem rendimento, tem impureza, entendeu? Tem algumas questões. Então eu resolvi melhor dividir. Então essa vai ser a primeira parte. Então bora começar. Bem, pra gente começar a falar aí de estequiometria, a gente vai entender um pouco da estrutura de uma reação química, né? Mas antes, o que é a estequiometria em si, né? O que a gente vai fazer aqui nessa parte da química? A estequiometria ela vai tratar do cálculo, né? Do cálculo da quantidade de substâncias envolvidas em uma reação química, sendo elas produtos ou reagentes. Ou seja, a gente vai ver quanto de alguma coisa vai estar reagindo ali, entendeu? Pode ser massa, pode ser algum volume em litros, talvez, por exemplo. Pode ser quantidade de matéria, entendeu? Então a gente vai ver a quantidade de alguma coisa ali que está reagindo. Pode ser a quantidade de um reagente ou a quantidade de um produto. Então, para entender, a gente vai dar uma olhada na estrutura de uma reação. Primeiro, né, a gente tem os reagentes, que vão ficar antes da seta. E a gente tem os produtos, que vão ficar depois da seta. Esses números que ficam aqui, ó, embaixo, igual que isso aqui que tem, isso aqui é uma reação genérica, viu? É só para representar uma reação. Esses números que ficam assim menores embaixo aí de algum elemento é chamado de índice, né? E o mais importante aqui pra gente na parte de estequiometria é esses números que ficam na frente, que é chamado de coeficiente estequiométrico, entendeu? Por exemplo, aqui tem um 2. Quando não aparece é porque tem um, entendeu? Aqui tem 3 e aqui tem 1, porque não aparece. Então esses números que ficam aqui na frente, eles vão ser os mais importantes aqui pra gente. Claro que esses aqui também vão ser importantes em alguns casos, mas os que estão na frente aqui são os mais importantes, são chamados de coeficiente estequiométrico. E eu peguei um exemplo. A gente tem aí o gás nitrogênio, que está reagindo com o gás hidrogênio e formando o gás amônio. Nessa reação aqui, antes de qualquer coisa, em qualquer questão, nem precisa ser só estequiometria, mas em qualquer questão que tenha alguma reação, é bom que a gente faça o balanceamento da reação. Então aqui, ó, tudo que eu tiver do lado dos reagentes, eu vou ter que ter dos produtos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu tenho que ter 2 aqui. Aí eu coloco um 2 aqui. Agora eu tenho 6 hidrogênios desse lado, né? Porque eu coloquei um 2. E desse lado tem que ter 6 também. Então eu boto um 3, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Então agora está tudo balanceado, ó. Tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu vou ter do lado dos produtos. Sim, mas por que eu fiz isso? Eu falei pra vocês que esses números que estão aqui, os coeficientes estequiométricos, eles são os mais importantes. Por que eles são mais importantes? Porque eles vão falar tudo, eles vão dar todas as informações de uma questão. Por exemplo, o que esses números aqui podem significar na questão? Aqui, eles estão dizendo que tem uma molécula de N2, mais 3 moléculas de H2 vão formar 2 moléculas de NH3, entendeu? Então esses números eles dizem isso também. É uma das coisas que eles dão informações. É o número de moléculas, entendeu? Uma molécula mais 3 moléculas formam 2 moléculas, entendeu? Eles podem significar isso. Outra coisa que eles podem significar é a quantidade de mol. Então 1 mol de N2 pode, reagindo, né, com 3 mols de H2, vão formar 2 mols de NH3. Então, além de moléculas, eles podem representar a quantidade de mols. Outra coisa, se eu tenho a quantidade de mols, né, se eu tenho a quantidade de mols aqui, eu posso fazer aquela relação de massa molar, né? É a massa da substância que eu tenho em 1 mol.
né? Massa molar, se você lembrar da aula de cálculos químicos. Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol de N2, eu vou ter 28 gramas, porque a massa do hidrogênio, do nitrogênio é 14. Se eu tenho N2, quer dizer que eu tenho 2 vezes esse 14, então eu tenho 28. Então, numa molécula de N2, eu tenho 28 gramas. E como eu só tenho 1 mol, então multiplica. 1 vezes 28 dá 28. Então aqui eu tenho 28 gramas, entendeu? Nessa reação aqui eu preciso de 28 gramas. Já do H2, ó, o hidrogênio ele tem massa igual a 1. Só que é H2, então é 1 vezes 2. Então, uma molécula de H2 ele tem 2 gramas. Só que aqui é 3 mols, entendeu? 3 mols a gente multiplica pela massa dele, ó. 3 vezes 2, 6 gramas. Entendeu? Então nessa reação aqui eu preciso de 6 gramas de H2. E aí, se a gente for calcular aqui, ó, nitrogênio tem 14, hidrogênio tem 1. Só que aqui são 3 hidrogênios, então fica 3 mais 14, 17. Só que vocês viram aqui que tem um 2. Então é 17 vezes 2. Dá 34, entendeu? Então vai formar 34 gramas de NH3. Entendeu? E só para vocês verem aqui, ó, 28 mais 6 é igual a 34. Então vocês estão vendo, ó, tudo que eu tenho de massa de um lado, eu tenho que ter do outro. Entendeu? Então esse número aqui, ele pode dar pra gente também a quantidade de gramas que a gente vai usar, entendeu? Porque se ele já está falando mol e eu sei quanto pesa as coisas, eu posso fazer essa relação de massa molar e achar a quantidade de gramas. Outra coisa que ele pode apresentar é o volume, entendeu? Então, um volume de N2, claro que isso aqui é mais quando é gás, que é o caso dessa reação aqui. Quando todos estão ali em estado gasoso, é fácil a gente fazer utilizando volume. Então, eu tenho um volume de N2, mais 3 volumes de H2, mais 2 volumes de NH3. Eu botei volume porque pode ser qualquer volume, entendeu? Aqui é mais genérico. Pode ser o que? Litro, centímetro cúbico, metro cúbico, entendeu? Por exemplo, se fosse na CNTP, o que acontece? Na CNTP, 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Isso aí já é algo assim, como é que eu posso dizer? Já é certo, entendeu? Já é dado ali, como é que é o nome disso? É uma constante. Pronto, é uma constante. Na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, se no N2 ele tem 1 aqui na frente, o coeficiente estequiométrico dele é 1, quer dizer que ele vai ocupar um volume. Se fosse na CNTP, ele ocuparia 1 mol, né? E 1 mol dele é 22,4. No caso do H2, a gente multiplicaria esse 22,4 por 3, né? Porque são 3. Então fica 67,2 litros. No caso do NH3 são 2, então fica 44,8, entendeu? Então esses números aqui eles podem dar informações para a gente de muitas coisas. Quantidade de moléculas, mol, grama, volume, entendeu? Então vocês têm que ficar ligados neles. Eles são os mais importantes para a gente aqui da estequiometria. Mas a gente também vai chegar a utilizar isso, como foi em alguns casos, né? A gente fez as gramas, a gente precisou do índice. Mas os coeficientes estequiométricos são os mais importantes. Bem, pessoal, na estequiometria não tem muita teoria assim, né? Quanto às outras áreas, mas a gente vai fazer mais cálculo, mais questão. Só que eu fiz aqui um passo a passo de como, pelo menos eu respondo, né? Eu acho que é mais fácil assim o passo a passo do cálculo estequiométrico. Primeiro, se a maioria das questões do Enem, eu acho que quase todos, né, eles escrevem a reação lá na questão, entendeu? Que é essa reação aqui, por exemplo. Na maioria das questões eles já dão a reação. Mas se caso eles não der a reação, você vai ter que escrever, né? Que fica até melhor de visualizar para você não errar durante o cálculo. Então primeiro a gente vai escrever a reação se ela não tiver na questão. Depois a gente tem que balancear a reação, como eu falei para vocês. Porque se vocês não balancear, vai ficar ali. Porque, por exemplo, quando a gente balanceia, a gente está colocando tudo numa proporção certa, entendeu? A proporção certa que vai utilizar ali as massas, quantidade de moléculas e tal. Então quando a gente não balanceia, a gente está
a gente não tá colocando a proporção certa, então os números vão ficar diferentes, entendeu? Então você vai errar. Então tem que balancear a reação toda vez. Se não tiver balanceado, né, tudo bem. Então, como é que eu faço para balancear? Teve aquelas aulas lá de oxidação que eu falei sobre balanceamento. E aí, só para relembrar pra vocês, como é que seria mais rápido balancear, né? Entendeu? Assim, primeiro, vocês podem balancear os metais, né? Depois usar metais que não sejam desses três, né? Por exemplo, o cloro não é um desses três, vocês podem balancear logo. Depois vocês vão para o carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Seguindo essa ordem aqui, quase 100% das reações vai dar certo, né? Quase 100% das reações vai dar certo se vocês seguirem essa ordem aqui. Então se torna até mais rápido do que ficar tentando ali botar número e não tá dando certo. E para lembrar isso, vocês podem lembrar da palavra macho, MaCHO, que é a inicial de cada um, entendeu? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui já está na ordem para vocês ir balanceando. Aí depois disso que eu tiver balanceado, eu vou olhar na questão quem dos elementos que eu vou usar. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de cálculo estequiométrico, a gente não vai utilizar todas as substâncias que estão naquela reação, entendeu? A gente pode utilizar o que? O nitrogênio e amônio, o hidrogênio e amônio, entendeu? O nitrogênio e o hidrogênio. Então, normalmente a gente utiliza só dois. Então a gente vai, depois de balancear, a gente vai olhar quem que a gente vai usar, entendeu? Depois, o que a gente vai relacionar, se é massa, se é volume, se é mol, entendeu? Porque como eu falei para vocês, os coeficientes estequiométricos, eles dão muitas informações sobre aquela reação, entendeu? Então a gente vai ter que ver durante a reação, durante a questão, no caso o enunciado, o que eles vão querer. Vocês vão querer que a gente relacione a massa de cada um, a quantidade de mols, volume, entendeu? Então a gente vai ter que ver o que a gente vai relacionar. E no final é só fazer os cálculos, né, que é a regra de 3. E dentro da regra de 3, vocês sabem que tem a primeira linha e a segunda linha, né? Que eu vou mostrar já já. Na primeira linha, normalmente eu coloco o que eu sei, né? O que eu sei, que eu vou mostrar já já. E embaixo, o que a questão quer, entendeu? Sempre eu faço assim, que eu acho mais fácil. Regra de 3, a primeira linha, o que eu sei daquela reação, daquela substância, e embaixo é o que a questão quer. Esse aqui eu acho, pelo menos é o jeito que eu faço, né? Como eu calculo, eu acho mais fácil assim. Claro, na prática vai ser bem mais rápido, parece que demora, né? Mas vai ser rápido. E o que acontece? Existem alguns tipos de questões de estequiometria, né? Porque acho que vocês já viram, com certeza. Aquelas partes que eles falam que tem excesso, que tem impureza nas questões, ali são tipos de cálculos estequiométricos, né? Porque a gente vai calcular de uma forma, vai até demorar mais do que o caso normal ali, daquela questão mais fácil. Então, a gente vai ver casos gerais, estequiometria em reações sucessivas, excesso, impureza, rendimento e reação com ar. Hoje a gente só vai ver os casos gerais. Aí na próxima aula a gente vai ver o resto. Por quê? Porque eu dividi essa aula, porque esses casos gerais eles são os mais fáceis, né? São aquelas questões ali, as tradicionais que tem, normalzinho ali, a mais fácil que tem mesmo. Já nessas outras aqui, vocês precisam saber como é que eu vou saber se tem excesso, sem falar, como é que tem impureza, sem a questão me dizer como é que tem rendimento, entendeu? Tem algumas coisas que aparecem nas questões que vão falando para vocês qual é cada uma, mesmo eles sem eles dizer que é excesso. Porque normalmente eles não dizem não, vocês têm que saber, né? Então hoje vai ser só casos gerais e a próxima aula vai ser o restante. Então bora começar. Eu trouxe umas questões mais fáceis assim, né? E quando a Ellen for mandar pra vocês, eu vou mandar umas mais difíceis, entendeu? Porque aqui é só pra gente aprender logo a tentar fazer. Então bora começar. Calcule a massa. Então vocês já estão vendo. A gente vai tentar fazer passo a passo daquela ordem que eu falei, mas vocês já vão vendo aí algumas coisas. Calcule a massa, então a gente já sabe que é massa de óxido cúprico obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. O que acontece? Vocês têm que ficar ligados também em algumas palavras. Calcule a massa de óxido cúprico obtido. Se ele foi obtido, né, a partir de alguma coisa, obtido a partir, então ele vai estar nos
produtos, né? Se ele é obtido a partir de alguma coisa, ele vai estar nos produtos. A partir de quem? De cobre metálico. Então o cobre metálico, ele vai ser o reagente, entendeu? Vocês estão vendo que essa questão ela não dá a reação, então a gente vai ter que montar. O que acontece? Se, como eu falei, o óxido cúprico, que é o CO, ele está nos produtos, e eu disse para vocês que o cobre metálico está nos reagentes. Eu não posso botar só Cu, né, cobre, formando óxido cúprico. Eu preciso de oxigênio para reagir. Então, o cobre metálico, como ele está nos reagentes, ele vai ter que reagir com o oxigênio, que é o gás oxigênio, no caso, para formar o óxido cúprico, entendeu? Então, alguns elementos, eles não aparecem também no enunciado. Então, vocês têm que ficar ligados, né? Porque eu não posso formar o óxido cúprico só com cobre, né? Se eu só tenho cobre, como é que eu vou formar o óxido cúprico que tem oxigênio lá? Então eu tenho que reagir esse cobre metálico com o oxigênio, entendeu? E ficar ligado quem é que está nos reagentes e quem é que está nos produtos, porque tem gente que erra também isso. Só vocês ficarem ligados nas palavras. Se o óxido cúprico é obtido a partir de alguma coisa, né? Se ele é obtido a partir de alguma coisa, quer dizer que ele está nos produtos, que ele vai ser obtido. E a gente vai obter ele de algum outro lugar. E esse outro lugar, que no caso aqui foi o cobre metálico, ele tem que estar nos reagentes, entendeu? Pronto, a gente já achou a nossa reação. Só que acontece, ela está balanceada? Bora ver. Um cobre. Dois oxigênios, um oxigênio. Então ela não está. O que a gente vai fazer? Balancear. Ó, primeiro eu disse que a gente começa pelos metais, só que já estava balanceado, né? Aí a gente ia para a próxima ordem. No oxigênio aqui a gente só tem 2. Aí eu vou e boto um 2 aqui. Aí fica 2 oxigênios. Só que agora fica 2 cobres aqui, entendeu? Porque tem 2 aqui, ó. Então eu vou e boto um 2 do lado desse. Agora tá tudo balanceado, ó. 2, 2, 2, 2. Pronto, agora tá tudo balanceado. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver quem a gente vai... como é que eu posso falar? Quem a gente vai relacionar aí, no caso, né? Que já tá na questão, que é o óxido cúprico e o cobre metálico. Nesse caso a gente não vai usar o oxigênio, então esqueça o oxigênio. A gente vai pegar informações só desses aqui. O que acontece? Ele quer que a gente calcule a massa, né, de óxido cúprico obtida a partir de 2,54, ou seja, o que ele quer saber? Quanto de massa eu vou formar de óxido cúprico quando eu colocar para reagir só 254 gramas de cobre metálico. Ou seja, eu vou botar aqui 254 gramas desse cobre. Eu quero ver quanto eu vou formar disso aqui. Então eu vou e faço a regra de 3. Ó. O que é que eu sei? A primeira linha. Eu sei que 2 vezes... Aí, assim, outra coisa. Eles deram os dados aqui na questão. O oxigênio aí pesa 16 e o cobre pesa 63,5. O que acontece? Eu sei que 2 vezes... E outra coisa, voltando aqui, cortando antes de começar. Aqui a gente vai calcular massa. Então a gente vai ter que tentar pegar informações sobre massa para poder fazer a regra de 3. O que é que eu sei? Ó? O cobre ele pesa 63,5 nessa molécula aqui, né? Porque ele está sozinho. Só que aqui tem 2 mols, então fica 2 vezes 63,5. Eu sei que se eu colocar 2 vezes 63,5 eu vou formar 2 mols de óxido cúprico, porque está na reação. Então vai ficar 2 vezes 79,5, que é a massa do cobre junto com o oxigênio. E como tem 2, eu boto um 2 aqui. Então isso aqui é o que eu sei. A questão, ela não precisa me dizer isso aqui, porque eu sei, né? Porque eu estou vendo a reação. 2 cobre metálicos vai formar 2 óxidos cúpricos. Então a gente faz a massa do cobre 2 vezes, né? Porque é 2 aqui. E massa do óxido cúprico 2 vezes, porque é 2 aqui. Então isso aqui, a primeira linha é o que eu sei. A gente sempre vai tirar isso aqui da reação. Isso aqui sempre a gente tira da reação, porque sempre é os dados que está nela. A linha de baixo é o que vai estar no enunciado da questão. Então sempre assim, ó, primeira linha é o que está na reação, é o que eu sei da reação. E a linha de baixo é o que está na questão. Então, por exemplo, ó, ele diz que ele vai colocar 2,54 gramas de óxido de cobre metálico. Então a gente vai e coloca no lado do cobre, entendeu? É sempre relacionando. Isso aqui não era a massa do cobre metálico, de que eu sei. Então eu boto também a massa do cobre metálico da questão embaixo dele. Se você botar isso aqui desse lado, vai dar errado, né? E
eu boto um X aqui porque é o que eu quero descobrir, né? A massa do óxido puro. Então vamos lá. O que vocês podem fazer? Para quem manja aí de matemática, de número das coisas, sabe que a gente pode cortar esse 2 com esse 2 e poderia melhorar até o cálculo. Só que eu vou fazer sem cortar para vocês ir vendo, entendeu? Mas vocês podem já ir simplificando aqui, ó. Vocês vão olhando se dá para simplificar esse com esse com esse, entendeu? Nunca pode simplificar um número que está aqui com o que está na diagonal, entendeu? Por exemplo, esse daqui não pode simplificar com esse, porque está na diagonal, tá vendo? Mas eles podem simplificar na horizontal, por exemplo, esse com esse, ou na vertical, esse com esse. Sempre dá para simplificar assim. Vocês tentar um número aí, talvez deixe. Mas eu vou fazer com todos eles para vocês verem, entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente já tem a nossa regra de 3. Primeira linha, eu tiro da reação. Segunda linha, eu tiro do enunciado da questão. Agora fazendo a conta. Aqui eu simplifiquei 2 com 2. Eu disse que não simplificar, mas simplifiquei. 2 com 2, eu cortei esse com esse, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Ó? Vai ficar assim, 63,5 vai formar 79,5. E 2,4 gramas vai formar quanto? Eu vou lá e multiplico. Faço a multiplicação cruzada. 63,5 vezes x vai dar igual a 79,5 vezes 2,54 dá quanto? Vai dar 201,93. Aí só faço a conta normal. Isolo o x e passo o 63 para o outro lado. Eu divido esses dois números e acho o x, entendeu? Esse x aqui, o que é que ele vai representar? Vai representar a quantidade de óxido cúprico, entendeu? Então, 2,54 gramas de cobre metálico vão formar 3,18 gramas de óxido cúprico, entendeu? Então, é só uma regra de 3 que a gente precisa fazer. Ó, vocês acham, tem que achar a reação, balancear. Primeira linha, aí vocês vão ver o que é que quem que vocês vão relacionar. No caso aqui foi cobre e óxido cúprico. Depois, o que vocês vão relacionar, que no caso foi massa, né? No caso foi massa. E outra coisa, regra de 3. Na regra de 3, primeira linha, eu tiro da reação, né? Segunda linha, eu tiro do enunciado da questão. Aí depois, se alguém quiser, né, durante a prova ali até melhor, né, simplificar e tal, para melhor diminuir o número dos cálculos. Aí eu vou e simplifico alguma coisa que der, faço a multiplicação cruzada e continuo a conta de equação normal, entendeu? Aí eu vou e acho o que eu quero. Então no caso aqui foi 3,18. Continuando aqui, ó. Eu tenho dessa questão, né? Fogênio, que é o COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é a seguinte. Então eles já deram a equação. Se vocês forem ver, ela já está balanceada também, né? Vocês podem ver como ela já está balanceada. Aí o que ele vai falar? Se uma pessoa inalar 198 mg de fogênio, que é isso aqui, ó, a massa de ácido clorídrico, que é esse daqui, em gramas, se forma nos pulmões é igual. Ou seja, ele quer saber o que? Se uma pessoa ela respirar ali 198 mg desse gás aqui, ó, o fogênio, quanto de ácido clorídrico eu vou formar lá nos pulmões dela? Em gramas, ele quer tudo em gramas. Então, eu já sei quem eu vou relacionar, que é só esses dois. Então, a água e o CO2 eu posso esquecer, eu não vou utilizar eles. Então, vou prestar atenção só nesses dois aqui, ó. E outra coisa, a gente está usando gramas, né? Está usando massa no caso. Então, a gente vai relacionar a massa. O que acontece? O que é que eu sei? Primeiro, eu falo para vocês, né? Primeira linha da regra de 3 é o que eu vou tirar da reação, né? Se a gente calcular a massa do COCl2, vai dar 99 gramas, né? O oxigênio pesa 16,
o carbono 12 e o cloro 35,5. Então se vocês fizerem aí, vai dar 99 gramas. Eu sei que 99 gramas vai formar o que? Vai formar 2 mols de ácido clorídrico. Quanto que pesa o ácido clorídrico? O ácido clorídrico ele vai pesar 36,5, né? Que é a massa do hidrogênio que pesa 1 mais a massa do cloro que pesa 35,5. Então vai ficar assim, ó, 99 gramas, que é do fosgênio, né? Vai formar aqui, ó, 2 vezes 36,5, porque tá aqui, ó, 2 vezes o ácido clorídrico. Vocês entenderam, né? Então isso aqui eu só tirei da reação. Eu nem tô no enunciado não, isso aqui eu só tirei da reação. Só relacionando quem a questão tá querendo aí, essas duas substâncias que a questão tá querendo. E agora, como eu já fiz a primeira linha, eu vou para de baixo. A de baixo é o que está na questão, no enunciado. O que é que ele falou? Ele quer saber se eu vou colocar 198 miligramas ou fica ligado. Aqui é gramas e aqui é miligramas. Tem que ficar ligado, para não errar. 198 miligramas vai formar quanto de ácido clorídrico? Então, eu já fiz. Ó. 198 vai formar X, porque eu não sei, né, quanto é que vai formar ainda. Então agora a gente já tem a regra de 3. O que acontece? Continuando. Eu multipliquei o 2 aqui, né? 2 vezes 36,5 vai dar 73. Então 99 gramas de fosgênio vai formar 73 gramas de ácido clorídrico. 198 miligramas vai formar quanto? Então a gente faz a multiplicação cruzada, né? Faz a multiplicação cruzada para achar. Então 99 vezes x, 198 miligramas vezes 73 gramas. Vocês podem perguntar, por que eu não passei ainda? Por que eu não passei ainda esse para esse? Miligramas para gramas. Porque no final, esse número que eu vou achar aqui também vai ser miligramas, entendeu? Eu não posso fazer assim, ó. Por exemplo, eu posso ter coisas na diagonal também, ó, na horizontal. Gramas com gramas, miligramas com miligramas. Eu posso fazer isso. Eu não posso fazer grama com miligrama e grama com miligrama assim, entendeu? Tem que ser uma para uma, sempre assim. Então eu vou 99 vezes x, 198 vezes 73. Aí eu vou e multiplico isso aqui, aí vai dar 14.454. Eu passo 99 dividindo, vai dar 146 miligramas, entendeu? 146 miligramas. O que acontece? 146 miligramas é igual a 0,146 gramas, né? Porque aqui a gente quer em gramas, entendeu? As alternativas aqui elas estão em gramas, então a gente tem que passar miligrama para grama. 0,146. Só que o que acontece? Se vocês olharem aqui, ela está em notação científica. Então, passando para a notação científica, vai ficar o quê? A gente pega a vírgula e leva para a direita, né, uma casa, vai ficar 1,46 vezes 10 elevado a menos 1 gramas. Então a resposta é a letra B. Só por aqui vocês não precisam nem fazer isso, né? Vocês estão vendo 146 aqui, tem um 146 aqui, pronto, corta, até para ganhar tempo. Então o que acontece? Muita gente na notação científica, eu acho que se confunde se eu passar para a direita a vírgula, se eu boto menos ou mais, ou se eu passar para a esquerda, se eu boto menos ou mais. Eu faço assim para lembrar. É ADD. O que acontece? Se eu mandar a vírgula para a esquerda, eu vou ter que aumentar o número no expoente aqui do 10. Se eu levar a vírgula para a direita, eu vou ter que diminuir o número que está aqui, entendeu? Então, por exemplo, aqui foi uma casa para a direita. Né? Uma casa para a direita, então eu vou diminuir menos 1. Então, por isso que eu coloquei menos 1 aqui, entendeu? Esquerda aumenta, a direita diminui. Continuando. Terceira questão. Calcule o volume em litro. Aí, ó, agora já é volume. Em litro, ela está falando. De gás carbônico obtido. Aí, se ele foi obtido, quer dizer que o gás carbônico ele vai estar nos produtos. Na CNTP, ou seja, a gente tem que ficar ligado lá nas condições normais de temperatura e pressão. Já ficar ligado a quantidade de litros lá de um gás, né? 22,4. Que já falou que está na CNTP. Ó, gás carbônico obtido pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio.
Se vocês lembrarem lá, o que é a calcinação de carbonato de cálcio? A gente quebrar o carbonato de cálcio. Se vocês lembrarem daquelas aulas lá de reações. A gente pegar o carbonato de cálcio e quebrar a partir do calor, entendeu? Essa é a calcinação dele. Então, vamos fazer a reação. Se o gás carbônico é obtido a partir do carbonato de cálcio, então o carbonato de cálcio ele tem que estar nos reagentes e o CO2, né, ele tem que estar nos produtos. E como ele deu uma dica aqui que é pela calcinação, então eu já sei que só o carbonato de cálcio vai estar aqui, porque a gente vai quebrar ele, entendeu? Quando eu quebro o carbonato de cálcio, a gente forma o óxido de cálcio, que é o CaO, e o CO2, entendeu? A gente vai formar eles. Tá balanceado, vou ver se está balanceado. Um cálcio, 3 oxigênios, 3 oxigênios e um carbono. Então já está balanceado. Então todos os coeficientes estequiométricos dessa reação é 1. Entendeu? O que acontece? Ele quer que a gente calcule o volume em litros de gás carbônico pela calcinação de 200 gramas de cálcio. Então a gente está relacionando gramas com volume, entendeu? Para ficar ligado. Então o que é que eu sei? Relacionando gramas com volume, eu sei que 100 gramas de CaCO3, que é a massa dele aqui, né? Porque o coeficiente é só 1, 100 gramas dele vai formar o que? Vai formar 22,4 litros de CO2. Por que eu já sei que é esse valor? Porque ele está dizendo que está na CNTP, entendeu? Que é litros na CNTP. Então, como só tem um mol aqui, né? Então vai ser 22,4. Então 100 gramas forma 22,4. Essa é a linha que eu tiro da reação, entendeu? É a linha que eu tiro da reação. Agora, a linha que eu tiro do enunciado. Ele quer saber quando eu colocar 200 gramas, ou seja, o dobro. Quando eu colocar 200 gramas, vai formar X. Fazendo a conta aí, vocês vão ver que se é o dobro aqui de gramas, vai ter o dobro de litros, né? Porque não está tudo proporcional a 1. Então o dobro aqui vai ser o dobro aqui. Então quanto é o dobro de 22,4? 44,8, entendeu? Então se vocês quiserem também fazer a contração, multiplicar 200 vezes 22,4, 100 vezes x. Aí vocês fariam a conta aqui e achariam o mesmo valor. Mas se for para ser mais rápido, vocês podem ver. Se dobrou aqui, tem que dobrar aqui proporcionalmente, entendeu? Porque a gente está no regra de 3 diretamente proporcional. Então se triplicou, se quadruplicou aqui, tem que acontecer a mesma coisa desse lado, né? Então a gente achou aí a quantidade de litros. Quarta questão. Jacques Charles, químico famoso por seus experimentos com balões, foi o responsável pelo segundo voo tripulado. Para gerar o gás hidrogênio com o qual o balão foi cheio, ele utilizou ferro metálico e ácido, conforme a seguinte reação. Aí dá os dados, né, da massa e tem a reação aí. Vocês podem ver também que já está tudo balanceado aqui nessa reação. Supondo-se que tenham sido utilizados 448 kg de ferro metálico, o volume em litros de gás hidrogênio obtido na CNTP foi de... Então relacionando de novo, massa em quilos, né, já deu em quilos aqui. Relacionando com volume. O que acontece? Quem que ele está relacionando? Ferro metálico, né? Supondo-se que tenham sido utilizados 448 kg de ferro, o volume em litros de gás hidrogênio. Então ele está relacionando ferro metálico com gás hidrogênio. Então a gente vai pegar a massa desses dois. Então como é que a gente faz? A gente está relacionando grama com volume, né? Grama com litros, no caso. O que é que eu sei? Eu sei que 56 gramas, que é o que está na reação, vai formar 22,4 litros, porque está na CNTP e só tem um mol. 56 gramas de ferro forma 22,4 litros de gás hidrogênio. Primeira linha, tiro da reação. Segunda linha. Nesse caso aqui, como a gente tem quilogramas, eu não posso ter 3 unidades aqui. Eu ia ficar assim, ó, gramas, litros e quilogramas. Ia ficar uma confusão da porra. Desculpa. Ia ficar uma confusão. Pronto. O que acontece? Então vou passar o quilogramas para gramas, para ficar só 2 unidades, ó, gramas e litros. Então 448 quilogramas é igual a 448 mil gramas, entendeu? Então isso é o que eu sei da questão.
Se eu colocar tudo isso aqui para reagir, vai formar quantos em litros, né, de hidrogênio? Então eu vou e faço a regra de 3. A gente vai lá, multiplica cruzado e vai fazendo a manipulação lá da equação. No final, a gente vai achar que o x, vai ver que o x, né, é igual a 179.200 litros, né? Essa quantidade toda de litros, né? Que é, no caso, o que está na letra E, entendeu? Então é sempre assim, ó. Eu não posso ficar com 3 unidades de medida numa regra de 3, entendeu? Tem que ficar só com 2. Com 2 ou uma só, né? Se for o caso. No máximo 2. Então o que foi que eu fiz? Eu passei o quilogramas para gramas e fiz a multiplicação cruzada. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai achar 179.200 litros de gás hidrogênio, né? Também ficar ligado o que é que vocês estão achando. De quem é. No caso aí foi do gás hidrogênio. Letra E. Então é sempre assim, só regra de 3, né? Vai complicar mais só mais pra frente. Os casos gerais, eles são fáceis mesmo, eles são só isso. Quinta questão. Para eliminar o dióxido de carbono, né, o CO2, da atmosfera das naves espaciais, são utilizados recipientes com hidróxido de lítio, né, que é o LiOH, adaptados à ventilação. A equação da reação entre essas substâncias está representada a seguir. Considerando uma massa de óxido de lítio, né, de 100 gramas, o número de moléculas de CO2 que pode ser eliminado da atmosfera das naves é de aproximadamente. O que acontece? Ele está relacionando aí o óxido de lítio, né, que está aqui, com o CO2, que está aqui. Ó. Então a gente está relacionando só esse. Então, ele quer saber, se eu colocar 100 gramas, né, de lítio, quantas moléculas de CO2 eu vou eliminar. O que é que eu sei? Eu sei que 6 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro que ele dá aqui, vai ser eliminada por 2,24 gramas, 2 vezes 24 gramas de óxido de lítio, que está aqui. Por quê? O que a reação está me dizendo? Ele está dizendo que se eu colocar 2 vezes a massa de óxido de lítio, essa quantidade aqui vai eliminar 1 mol de CO2. E 1 mol de CO2 tem quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23, né? 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Então, no caso, eu sei que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 vão ser eliminadas por 2 vezes 24 gramas de óxido de lítio, que é a massa de óxido de lítio, né? Que é 24. E essa aqui foi o que eu tirei da reação, entendeu? A linha de baixo eu tiro da questão. Ele quer saber, se eu colocar 100 gramas de óxido de lítio, quantas moléculas de CO2 eu vou tirar, entendeu? Eu vou eliminar. Então a gente vai, como aqui já está nas unidades, só tem 2 unidades, então já dá para fazer. Cálculo cruzado, né? Faz o x aí. A gente vai multiplicando, fazendo a manipulação, né? Vai ficar o que é? 48 vezes x, que é o que? 2 vezes 24 vezes o x, vai ficar 48 vezes x, é igual a 600 vezes 10 elevado a 23. Por quê? Quando a gente multiplica um número com um número que está aqui elevado a alguma coisa, a gente pega só essa parte que está na frente. Então 100 vezes 6 vai ficar 600. Aí eu passo 48 para o outro lado e divido. 600 por 48, 12,5. Aí repete vezes 10 elevado a 23. Só que o que acontece? Aqui, se vocês olharem, está em notação científica, né? Está em notação científica. Então eu vou e pego 12,5 e transformo em notação científica. Vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a 24. Por que aumentou 1? Porque a vírgula foi para a esquerda, entendeu? Sempre lembrar, ó, esquerda aumenta. Não andou só uma casa, então vai aumentar só 1 aqui. Mas o que acontece? A resposta deu 1,25 vezes 10 elevado a 24. Só que não tem aqui. Mas por quê? Aí vocês vão ter que ficar ligados a outra coisa. Muitos cálculos de estequiometria não vai dar um número, não posso falar, não vai dar um número exato na questão, entendeu? Que a questão quer. Por isso que algumas questões elas podem botar assim, aproximadamente. Então, se você está fazendo alguma questão de estequiometria e pensar que errou, né, porque não deu o número que está lá, vocês têm que ficar ligados na questão. Se ela falar aproximadamente, quer dizer que você vai achar um número próximo ao que ela quer.
E o número próximo disso aqui, de 1,25, se vocês olharem, é 1,3, né? É o número mais próximo. Então, a resposta certa é a alternativa A. 1,3 vezes 10 elevado a 24. Então, ficar atento também a essas palavras, né? Aproximadamente, próximo, entendeu? Ficar ligado para vocês pensarem que não errou. Porque se não tivesse isso aqui, eu pensar que, que eu errei, né? Não tá aí. Próximo. A hidrazina, que é o N2H4, e o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, são utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de acordo com a equação. Então tem a equação aí, já está balanceada também. Aí continuando. Quando forem consumidos 3,5 moles, que moles é o plural de mol, né? De mol, né? Mais correto. 3,5 moles de peróxido de hidrogênio, então já está falando. Ele vai relacionar peróxido de hidrogênio, mol. Deixa eu ler de novo aqui. Quando forem consumidos 3,5 mols de peróxido de hidrogênio, a massa em gramas, né, de HNO3 formada será de. Então ele está relacionando mol com massa e o peróxido de hidrogênio com o HNO3. Então esquece esses outros aqui, ó. Entendeu? Esquece água, esquece a hidrazina. Ele está relacionando só o peróxido de hidrogênio com o HNO3. O que acontece? O que é que eu sei da reação, né? Relacionando esses dois. Eu sei que 7 mols de H2O2 vai reagir, né? Vai reagir aí, vai formar, né? No caso, 2 vezes 63 gramas. Por que eu estou botando mols e gramas? Porque está falando na questão. É mols e gramas que a gente tem que relacionar, entendeu? Então eu sei que 7 mols do peróxido de hidrogênio vai formar 2 vezes 2 mols, né, de HNO3. Cada HNO3 pesa 63, então vai ficar 2 vezes o 63. Tá aqui, ó. 7 mols formam isso aqui. Isso aqui é o que eu tiro da reação. Embaixo é o que eu tiro do enunciado da questão, embaixo. Ele quer saber se eu botar o 3,5, né? 3,5 mols vai formar o quê? Então eu boto 3,5 mols, forma X. Fazendo a multiplicação cruzada, né? 7 vezes X vezes 126 aqui que dá, né? Vezes o 3,5 vai formar o quê? Forma 441. Aí a gente passa o 7 dividindo, vai achar o 63, entendeu? Outra coisa, no caso aqui, né, 3,5 vai formar 63 gramas. Aqui é 2 vezes 63, aqui vai ser só 1,63. O que acontece? Vocês estão vendo aqui que está dividindo por 2, né? Aqui está assim na metade. Como está assim na metade, aqui a gente podia fazer direto também, a metade. Entendeu? Pegar isso aqui e dividir por 2. Isso aqui dividido por 2 é 63. Então, letra D. Se for muito rápido, pessoal, vocês falam, viu, o que eu estou falando. Porque como eu não tenho feedback assim dos alunos, então eu não sei. Então se eu tiver falado rápido, se você não tiver entendido, vocês podem mandar mensagem para fazer alguma questão, entendeu? Essa vai ser só... Deixa eu ver. Essa aqui vai ser a primeira parte. E eu vou gravar a segunda parte com as questões, digamos, mais difíceis, né? Que vão ter que ter excesso, impureza, rendimento e tal. Então essa primeira parte é só para vocês aprenderem mesmo a fazer o cálculo estequiométrico. Então é isso aí, eu vou gravar a próxima aula e vou mandar para vocês. E vou deixar o slide e vou botar a apostila lá no grupo e no drive também. A apostila 3 de 15. É isso aí, valeu!